Meu nome é Paulo, e por alguns meses, trabalhei como segurança ou vigilante em um shopping center na minha cidade. Meu trabalho era cuidar do shopping durante as noites. O local era fechado, mas relativamente grande, com 2 andares e várias lojas de diferentes tipos. Na noite em que comecei a trabalhar, o vigia do turno diurno se apresentou e tivemos uma breve conversa. Ele mencionou algo que me intrigou. Disse que, se eu ouvisse vozes no 2º andar, não deveria me assustar, apenas ignorá-las. Ele contou que teve um grande susto porque ninguém o avisara antes. Perguntei quem eram essas vozes. Ele respondeu que nunca viu ninguém, mas outros colegas já ouviram gritos e pessoas falando no andar de cima, e ao verificar, não encontraram ninguém. Depois, ele se despediu e desejou boa sorte. Não acreditei muito nele, achei que estava tentando me assustar, já que eu era novo. Entrei na pequena sala na entrada do shopping, onde deveria vigiar as câmeras e fazer rondas. Era tudo escuro, com algumas luzes fracas em certas áreas. Por volta das 2 da manhã, estava jantando e monitorando as câmeras quando, de repente, ouvi gritos vindos do andar de cima, exatamente como o homem havia avisado. Abri a porta do escritório e saí com minha lanterna para investigar. Quanto mais me aproximava, mais altos gritos ficavam. O homem esqueceu de me dizer que seriam lamentos aterrorizantes, como se as pessoas passassem por algo horrível. É a melhor maneira de descrever esses gritos. Subi as escadas e percorri todo o 2º andar, verificando cada loja e local para ter certeza de que não havia ninguém. Quanto mais me aproximava do final do lado direito, mais altos os lamentos se tornavam. Finalmente cheguei à última loja, uma loja de departamento muito conhecida, mas prefiro não mencionar o nome. Os gritos vinham de lá. Olhei dentro da loja com minha lanterna, mas não havia ninguém. Voltei ao meu posto no andar de baixo, pois não havia nada que pudesse causar esses lamentos. Os gritos continuaram até cerca das 3 da manhã. Depois disso, a noite seguiu tranquilamente. Eu estava um pouco confuso, mas não sou uma pessoa que se assusta facilmente. Sou fã de histórias de terror, assim como vocês, e, para ser sincero, estava um pouco animado por ter experimentado meu primeiro evento paranormal. No entanto, minha empolgação foi passageira. No mesmo dia, depois de terminar meu turno, fui almoçar com uma amiga e contei o que tinha acontecido no meu primeiro dia de trabalho. Ela perguntou o nome do shopping. Quando disse, ela ficou visivelmente chocada. Perguntei o que estava errado, e ela me contou que, há cerca de 10 anos, onde agora é a loja de departamento que mencionei, era um salão de eventos. Um dia, durante uma festa de casamento, houve um vazamento de gás na cozinha, e ninguém percebeu até que explodiu. Todo o pessoal da cozinha faleceu, e muitos convidados ficaram gravemente feridos. Alguns perderam a vida, incluindo a noiva. A notícia foi amplamente divulgada na época, e o local ficou desabitado por mais de um ano. Ninguém podia entrar no shopping, pois a área estava isolada. 2 anos depois, a loja de departamento alugou o espaço. Fiquei muito triste ao saber disso e pesquisei na internet para ver a reportagem completa. Não sabia nada sobre isso, já que me mudei para cá há apenas 3 anos. Fiquei menos animado e mais assustado, pois ficou claro que esses gritos noturnos estavam de alguma forma relacionados a todas aquelas almas que perderam a vida de maneira terrível. Continuei trabalhando como vigilante por mais alguns meses, até encontrar um emprego melhor. Durante todo o tempo que estive lá, sempre por volta das 2 da manhã, eu começava a ouvir aqueles lamentos. No entanto, já não saía mais da minha sala. Preferia me trancar e aumentar o volume da música para não ouvir os gritos. Eles duravam cerca de 1 hora e depois cessavam, não sendo mais ouvidos pelo restante da noite. Nunca testemunhei nada estranho além dos lamentos, mas o senhor que trabalhou comigo, mais tarde me contou que, quando estava no turno da noite,
via silhuetas dentro daquela loja de departamento. Essas silhuetas desapareciam no nada. Ele também era amigo de alguns funcionários da loja, que lhe contaram que, quando estavam prestes a fechar e apenas os funcionários permaneciam, viam os carrinhos de compra se movendo sem ninguém por perto. Além disso, já ouviram vozes vindo da sala do gerente quando ninguém mais estava lá. Não há dúvida de que todas aquelas almas ainda estão presas naquele lugar, e eu me afastei do emprego assim que tive a oportunidade. O shopping esconde histórias aterradoras, e essas pobres almas, infelizmente, continuarão lá por muito mais tempo, até que um dia elas possam descansar em paz. Boa noite a todos. Eu me chamo Matheus, e era zelador de uma escola primária na minha cidade antes de me aposentar. Esta é uma das experiências que vivi enquanto trabalhava nessa escola. Eu cuidava da escola durante a noite e fazia pouco tempo que eu tinha começado a trabalhar lá. Geralmente, eu ficava no pátio da escola, sentado em um banco. No entanto, quando fazia muito frio, me permitiam entrar em uma das salas do térreo para me abrigar. Parte do meu trabalho envolvia fazer pelo menos 2 rondas durante a noite. Lembro-me que, naquele dia, cheguei ao trabalho por volta das 22 horas. Realizei minha primeira ronda na escola para verificar se tudo estava em ordem. Após a ronda, desci e, como estava muito frio, abri uma das salas e me sentei lá em uma cadeira. Estava começando a adormecer quando ouvi um banco sendo movido no andar de cima. O som era alto, como o rangido de um móvel sendo arrastado. Saí imediatamente e subi para investigar, pensando que algum vagabundo havia entrado pela janela para escapar do frio. Ao chegar à sala, abri a porta, mas não havia ninguém lá dentro. Acendi a luz para ver melhor e notei que um dos bancos dos alunos estava quase em frente à mesa do professor. Achei isso estranho, pois quando fiz minha primeira ronda, todas as salas estavam arrumadas. Coloquei o banco de volta no lugar e saí da sala. Quando desci, estava prestes a entrar na sala do térreo onde pretendia ficar, mas senti que alguém me observava do andar de cima. Levantei o olhar e lá estava ela, uma mulher, ou pelo menos parecia ser, me olhando pela janela da sala de onde eu havia saído. Ela tinha cabelos curtos e negros, e sua pele parecia extremamente pálida. Não conseguia ver seu rosto claramente, mas era evidente que ela era muito branca. Apesar de minha inexperiência, eu sabia que era meu dever removê-la de lá, então subi rapidamente as escadas. No entanto, quando cheguei à sala, a mulher já não estava mais lá dentro. Senti algo estranho no ambiente naquele momento, algo inexplicável, uma sensação de más energias. Essa sensação imediatamente me fez sair da sala às pressas. Corri para baixo novamente e me tranquei em uma sala. Mal havia me sentado por 5 segundos quando, mais uma vez, ouvi o barulho de um banco sendo arrastado no andar de cima. Fiquei em silêncio após esses ruídos e então ouvi passos na parte de cima da escola, como se alguém estivesse usando sapatos de salto alto. Eu já não queria sair dali, mas sabia que era meu trabalho pelo qual estava sendo pago, então reuni coragem e saí novamente. Desta vez, subi as escadas muito devagar, perguntando se alguém estava lá em cima, mas, é claro, não obtive resposta. Caminhei lentamente até a sala que estava localizada no canto superior da escola. A porta estava entreaberta e eu estava prestes a entrar quando algo bateu na porta com força no meu rosto. Pulei de susto e olhei pela janela, mas não vi ninguém lá fora. Abri a porta e liguei a luz. Os bancos estavam todos bagunçados e o local estava em completa desordem. Comecei a arrumar os bancos, um por um, e me aproximei da porta. Desliguei a luz, mas, ao fazê-lo, a vi novamente. Havia uma mulher sentada no canto onde ficava a mesa do professor, a mesma mulher que eu tinha visto antes, com cabelos curtos e negros e um longo vestido preto com botões até o pescoço. Ela estava me olhando. Agindo por instinto, saí da sala o mais rápido que pude e me tranquei novamente na sala do térreo. Eu estava tremendo e suando frio, completamente aterrorizado. Tinha um medo terrível, só queria sair, voltar para casa e nunca mais voltar. No entanto,
Eu sabia que não podia simplesmente fugir. Era meu trabalho e precisava cumprir minhas obrigações. Comecei a rezar, pedindo que o que quer que fosse aquilo não me fizesse mal. Depois de um tempo, ouvi mais batidas no andar de cima e, em seguida, passos descendo as escadas. Foi então que a sombra de alguém passou sob a porta. Eu sabia que era ela. A mulher caminhou pela sala. Pude vê-la passando pelas janelas e desaparecendo como fumaça. Fiquei tão chocado que fiquei parado por minutos, sem me mexer. Era a primeira vez que eu via um fantasma, e acreditem, não é uma sensação agradável. Continuei trancado na sala até que amanheceu e foi a hora de sair. As crianças e os professores começaram a chegar. Eu era amigo de um dos professores da escola, que, ao me ver, fez uma piada sobre a minha aparência, dizendo que eu parecia muito acabado. Naquele dia, não pude evitar e contei a ele o que tinha acontecido. Eu disse, sem brincadeira, que estava com muito medo e não sabia se deveria pedir demissão ou mudar de emprego. A expressão dele mudou de uma risada para preocupação. Ele me disse para não pedir demissão. Ele também tinha ouvido falar dessa mulher, mas que ela já estava morta e não poderia me prejudicar. Ele contou que havia rumores de que ela era uma professora que havia começado a ensinar na escola nos anos 40. Diziam que ela era muito má, dava castigos severos às crianças e estava sempre de mau humor. Parecia que ela só estava ali para abusar de seu poder, pois naquela época, os professores podiam agredir fisicamente as crianças que se comportassem mal ou não fizessem suas tarefas. No entanto, um grupo de alunos decidiu pregar uma peça nela como vingança por tudo que ela lhes fazia. Eles planejaram esperá-la no último andar atrás da porta, com uma pequena cobra que um deles havia capturado perto de sua casa. A ideia era fazer a cobra cair sobre ela e assustá-la. Quando a cobra caiu sobre a professora, ela se assustou tanto que recuou rapidamente e acabou caindo pelo corrimão. Infelizmente, a queda resultou em sua morte, já que ela caiu de cabeça. Meu amigo também me contou que o pessoal da escola que havia tido o infortúnio de vê-la renunciava imediatamente, incluindo zeladores, vigias e até mesmo outros professores. No entanto, ele me convenceu a não desistir. Disse que eu precisava do trabalho, e apesar das experiências assustadoras, as noites subsequentes foram mais tranquilas. De vez em quando, eu ouvia os mesmos ruídos naquela sala, mas nunca mais a vi. Você nunca realmente se acostuma com essas coisas, mas, mesmo assim, eu continuei trabalhando naquela escola como vigia por muitos anos. Meu nome é Carlos. Sou brasileiro, mas moro na Espanha há mais de 30 anos. Um dos meus primeiros empregos aqui foi como guarda de segurança em uma fazenda, nos arredores de Madrid, bem no meio da estrada. Minha tarefa era cuidar do local durante as noites. Esta fazenda era realmente grande, ocupando vários hectares de terra. Embora nos tempos atuais fosse usada para eventos sociais de pessoas ricas, ela tinha uma história sombria, pois há muitos anos foi um tempo da Santa Inquisição, onde milhares de pessoas foram torturadas e privadas de suas vidas. Como podem imaginar, esse lugar estava repleto de histórias paranormais. Quando comecei a trabalhar lá como vigia, eu não tinha conhecimento de toda essa história. Agora vou compartilhar algumas das experiências que tive naquele lugar. Uma noite, estava na cabine de entrada quando vi alguém caminhando pelo pátio da fazenda. A visibilidade era muito baixa, pois quase tudo estava escuro. Saí imediatamente para verificar e percebi que a sombra havia entrado em uma construção abandonada dentro da fazenda, um lugar que ninguém usava. Ela subiu as escadas e entrou no andar de cima. Eu estava seguindo e falei, por favor, saia daqui, você não pode estar aqui. À medida que me aproximava, pude ver um monge parado naquelas escadas abandonadas, mas parecia que ele não tinha rosto, pois nada estava visível sob sua capa. Soltei minha lanterna de susto. O homem continuou subindo as escadas sem dizer uma única palavra. Claramente, não ousei segui-lo e me retirei do local. Caminhando de volta para a cabine, olhei novamente para a construção e juro que vi o homem pendurado no segundo andar, como se tivesse tirado a própria vida.
Comecei a correr ainda mais assustado, pois sabia que aquilo não era humano. Voltei a olhar quando estava prestes a chegar à cabine, mas ele havia desaparecido por completo. Estava extremamente assustado e liguei para minha esposa para desabafar. Ela, talvez sem entender exatamente o que eu estava dizendo, conseguiu me acalmar. Depois desse incidente, as coisas começaram a piorar. Nas noites seguintes em que trabalhei lá, comecei a ouvir coisas, gritos vindos da parte de trás da fazenda, choro e gemidos de dor. Nas primeiras vezes, eu ia verificar, mas nunca encontrava nada. Com o tempo, comecei a ignorar, pois era óbvio que não eram pessoas vivas. Uma noite, enquanto fazia uma ronda de vigilância pelo local, vi uma mulher vestida de preto no andar de cima daquela construção abandonada. Eu tinha muito respeito por tudo aquilo e sabia que eram almas penadas vagando pelo lugar. Quando via ou ouvia algo, simplesmente me retirava e me trancava na cabine, rezando por aquelas almas. Eu não era o único que teve experiências sobrenaturais lá. Um dos zeladores que trabalhava há muitos anos no lugar me contou que até mesmo pessoas que frequentavam eventos na fazenda tinham experimentado coisas estranhas. Por exemplo, ele contou que durante um casamento realizado lá, algumas garotas saíram do banheiro em pânico. Elas disseram ao zelador que alguém estava gritando, chorando muito alto em um dos banheiros, mas quando espiaram sob a porta, viram uma pessoa com manto preto e sandálias muito antigas. Tentaram perguntar se estava tudo bem, mas a pessoa não respondeu. Quando o zelador foi verificar, não havia ninguém nos banheiros. O incidente permaneceu um mistério. Ele também me contou outra história, em que uma criança se perdeu na fazenda durante um evento. Os pais entraram em pânico ao perceberem que o filho não estava em lugar algum. Todos os convidados e funcionários começaram a procurar por ele. Subitamente, o garoto apareceu descendo as escadas da construção abandonada como se nada tivesse acontecido. Quando sua mãe perguntou o que ele estava fazendo lá em cima, ele respondeu que estava brincando com o senhor usando uma corda lá em cima. Quando os funcionários foram investigar, não encontraram ninguém lá. Quando o zelador me contou essa história, imediatamente soube que se tratava do mesmo monge que eu tinha visto. Essas são apenas algumas das experiências que aconteceram naquela fazenda. Tenho certeza de que ao longo dos anos continuarão acontecendo muitas outras. O lugar esconde histórias aterrorizantes e essas almas permanecerão lá para sempre. Depois de um ano, deixei de trabalhar lá, mas ainda tenho muitas outras histórias para compartilhar. Mas fica para uma próxima vez.